E aí pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Micael para resolvermos mais um problema. Vamos tratar agora de lei dos senos e lei dos cossenos, uma bateria de exercícios e discutindo basicamente esses dois teoremas importantíssimos. Não se esqueça, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe para o maior número possível de pessoas, tá? Vamos fazer esses vídeos chegarem em todo o Brasil. Então, vamos iniciar com as questões mais básicas, mais simples, discutindo aí o teorema dos senos e o teorema dos cossenos. Então, vamos aqui ao enunciado do problema, que diz o seguinte: se as medidas de dois lados de um triângulo são, respectivamente, 7 metros e 5 raiz de 2 metros, e se a medida do ângulo entre esses lados é 135 graus, então a medida em metros do terceiro lado é 2 lados, um ângulo entre os lados, o triângulo está, digamos assim, determinado. É possível calcular qualquer coisa desse triângulo, altura, mediana, bissetriz, qualquer uma delas, área, tudo é possível calcular aqui desse triângulo, dado 3 informações, desde que essas 3 informações não sejam os 3 ângulos, né? Então, podemos fazer essa questão aqui. Antes de mais nada, vamos aqui discutir a lei dos cossenos. Vamos fazer uma discussãozinha sobre essa lei dos cossenos, como é que ela funciona. Vamos designar aqui 3 lados, lado A, lado B e lado C. Eu vou escolher um lado para trabalhar, vou trabalhar aqui com o lado A, e oposto aqui, esse lado A, vou considerar o ângulo A. Então, você sempre vai se firmar aqui, ó, lado oposto ao ângulo. Oposto a B, Bzinho, oposto a C, Czinho. Ora, como é que funciona a lei dos cossenos? A lei dos cossenos. Como é que funciona essa lei? Bom, basicamente você vai escolher lado e ângulo, que eu já escolhi para começar. Então, lado é A, ângulo oposto a A, o A é esse aqui. Eu não vou fazer a dedução, ela demora um certo tempo. Então, aqui eu vou fazer A ao quadrado e vou utilizar lá o cosseno desse ângulo aqui que se opõe ao lado, tá? Isso aqui é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É quase um Pitágoras para começar. Mas tem mais alguma coisa aqui, menos 2 vezes o produto dos dois lados, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Então, nós temos aqui, para o lado A, que se opõe ao ângulo de vértice A, nós temos essa lei. Se você fosse aplicar para o ângulo B e lado B, trocaria aqui o A por B, o B por A, e o cosseno de A seria cosseno de B. Então, posso aplicar 3 vezes os cossenos aqui. No caso do problema, ele é imediato, por quê? Porque ele só precisa que você faça as substituições devidas, nada além disso, só substituir valores. Então, nesse caso dessa questão, o que é que nós temos? Então, vou redesenhar aqui a figura, vamos colocar aqui outro triangulinho, tá? E vamos pegar as medidas que ele deu. Então, as medidas que ele deu foi 7 para um lado. Então, vamos colocar aqui esse lado aqui. Vamos supor que esse lado é 7. Eu vou negligenciar a unidade que é metros, mas não vou me esquecer disso. O outro vale 5 raiz de 2. Então, está aqui 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. E o ângulo aqui entre esses dois lados vale 135 graus. É notável, pessoal, além de saber a lei dos cossenos, uma outra coisa importante para você quando você vai resolver problemas envolvendo lei dos cossenos. São os cossenos dos ângulos suplementares, né? Ou redução de quadrante, reduzir um cosseno do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Você faz isso como? Utilizando essa relação aqui, que o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Isso vai funcionar bem para 3 valores notáveis que você já deve conhecer. O de 60 graus,
Então, cosseno de 180 menos 60, 120, é menos cosseno de 60. Cosseno de 180 menos 30, que também é notável, corresponde a menos cosseno de 30. E cosseno de 180 menos 45, que é 135, é menos o cosseno de 45. Então, nós vamos utilizar nessa questão também a informação que o cosseno de 135 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, menos o cosseno de 45. Então, agora é aplicar. O que eu quero calcular é esse valor de x aqui. Então, lei dos cossenos sendo aplicada. Então, lei dos cossenos. Vamos aplicar essa lei dos cossenos e vai ficar x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado aqui, que é um lado, mais o outro lado 5 raiz de 2 ao quadrado, 5 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2 vezes o cosseno de 135, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui embaixo, menos raiz de 2 sobre 2. Então, está aqui, continua aqui embaixo. Então, quem vai ser o nosso lado? Vamos lá, x ao quadrado é igual, fazer conta, 7 ao quadrado, 49, mais produto aqui elevado ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado, 25, vezes raiz de 2 ao quadrado é 2, menos, e aqui agora a nossa análise do todo. Então, menos com menos, aqui fica mais, e vamos cancelar o que pudermos, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Esse produto aqui vale 2, que eu vou cancelar com esse 2 daqui. Então, o que vai sobrar é 2 vezes 7 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, vezes 7 é 70. Então, está aí 70. X ao quadrado é igual a 49 mais 50 mais 70. Então, x ao quadrado é igual, fazendo as contas, 120 mais 49, 169. Você já poderia antecipar parte do problema olhando para aqui, para as medidas que ele dá, possíveis candidatos ao lado CB aqui, ao lado x, de medida x. 12, 15, 13, 14 são todos inteiros, então tem que lembrar quais são as raízes dos inteiros. Então, nesse caso aqui, x ao quadrado é 169, x é raiz de 169. A raiz de 169 ela é exata e vale 13. Então, ó, x igual a 13. 13 no caso, 13 metros, porque é colocado em metros, tá? Eu acabei não falando sobre as figuras que estão aí no vídeo, tá? A questãozinha está resolvida aqui, questão 13. E nesse caso aí as imagens que aparecem são do Edgar Allan Poe, vale a pena ler, vale a pena conhecer, tá? Quem gosta de história de terror, história de suspense, tá aí o ícone desse suspense, tá? E a do Belchior, né, que eu acho que não necessita nem fazer a defesa desse gênio da música brasileira, tá? Escutem Belchior, vale muito a pena. Leiam Edgar Allan Poe, vale muito a pena, tá? Então a questãozinha está resolvida, discutida, a lei dos cossenos aí apresentada, tá? E vejam que essa questão é uma questão imediata de aplicação de lei dos cossenos. São dados dois lados, o ângulo entre os lados. A única coisa diferente aqui que você tem é esse cosseno de 135 que você tem que usar a ideia de suplementar aqui para chegar no resultado, tá? Forte abraço e até a próxima.